Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre variação na quantidade de movimento e impulso. Vamos lá. Queridos, quando eu estava fazendo essa aula aqui, eu pesquisei uma certa curiosidade, trouxe para vocês aqui. O soco de uma polegada de Bruce Lee, certo? Essa curiosidade aqui, ela se encontra no link, tá, da revista Super Interessante. E tem um GIF que mostra bastante isso, né? Você percebe aqui que você tem uma pessoa, né, o Bruce Lee, ele está aplicando um golpe sobre um oponente e, dependendo da situação aqui, ele conseguia promover um impulso bastante grande sobre a pessoa, certo? Com um intervalo de uma distância relativamente pequena, né? Então, assim, ele tinha todo um segredo aqui, certo? Era o chamado soco de uma polegada. Mas vamos entender aqui agora o nosso negócio, como é que é a dinâmica do soco. Certo? Bem, seguinte, o que a gente sabe? A gente sabe que a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Nós sabemos que a força é uma grandeza capaz de mudar essa velocidade. E também nós sabemos que o impulso é o produto da força pelo intervalo de tempo. Então, com essas três informações aqui, a gente pode dizer que o impulso também pode ser entendido como a mudança da quantidade de movimento de um corpo. Certo? Bem, se você for analisar essa parte aí do Bruce Lee, certo? E do golpe do soco e tudo mais, vamos analisar o seguinte, a parte de física aqui. A gente sabe que o impulso é força pelo tempo, como eu falei para vocês, ele está relacionado com a variação da quantidade de movimento. E aí, eu posso abrir um pouquinho esses termos. Eu posso dizer que impulso é Q2 menos Q1, ou seja, Q final menos Q inicial. E eu sei que impulso é M vezes V2 menos M vezes V1. E com essa informação aqui, eu achava a seguinte relação. Combinando essa informação aqui da variação quantidade de movimento com a definição de impulso, que é força vezes intervalo de tempo, eu vou chegar à conclusão de que força vezes o intervalo de tempo é igual à diferença da quantidade de movimento final com a quantidade de movimento inicial. Beleza? Queridos, então o que acaba acontecendo aqui? A força vezes o intervalo de tempo é igual à variação quantidade de movimento, como eu disse, e, consequentemente, a força vai ser igual a m vezes a variação da velocidade envolvida sobre o intervalo de tempo. Ou seja, se você for analisar, a força é inversamente proporcional ao tempo de contato. Então, qual é o segredo do soco? Né? Não vou pedir para vocês copiarem a galera por aí, mas a ideia básica é o seguinte: se você irá aplicar, por exemplo, o soco no Bruce Lee, você tem que fazer isso com um intervalo de tempo curto. Ou seja, não dá para fazer espécie de slow motion, né? O negócio fazendo devagarinho. Não. A variação da quantidade de movimento sobre o oponente vai ser igual. A diferença é o tempo de contato. Quanto menor o tempo de contato, melhor. Certo? É o tempo de reação, tem um monte de coisa envolvida ali. Tem uma parte de coordenação motor envolvido. E aí que vem a parte do treino. Certo? O Bruce Lee era campeão nisso, né? Isso era graças a essa parte do treino, essa parte da sua coordenação motora, era graças à maior massa, né, a maior incidência de massa branca no cerebelo e no córtex desses mestres, né, no motor primário de mestres em artes marciais. Ou seja, a parte da massa cinzenta desse cara, ela era responsável, sim, a que ele tem essa agilidade de poder golpear o seu oponente. Certo? Então, a gente pode dizer aqui que sim, era possível fazer isso. E o segredo do Bruce Lee não estava apenas nos músculos, e sim numa combinação de treino, coordenação e neurônios. Certo? Nesse vídeo, falamos sobre impulso. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.